Agradeço a Deus por você, quero realmente dizer isso. Grato ao Senhor por vocês. Pessoas maravilhosas de Deus, amadas do Senhor. Feliz por estarem aqui hoje. Um ensinamento vital sobre derrotar toda tentação. Enfatizo, toda tentação. Mostrarei pela palavra como viver vitoriosamente. E seja vencedor no maravilhoso nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse ensino com amigos. Vamos orar. Senhor, gratos por tua palavra e promessas, te louvamos. E o povo de Deus disse amém. Vamos para Tiago, capítulo 1. Vou ler o versículo 2 e então vou parar no versículo 4, mas depois vamos para os versículos 12 e 14. Meus irmãos, considerem grande alegria passar por várias provações, sabendo que a prova de vossa fé gera perseverança. Mas deixai a paciência ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada faltando. Aquela palavra inteiro significa completo. Se formos ao versículo 12, bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, pois, quando provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém diga ao ser tentado: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ele a ninguém. Mas cada homem é tentado quando é arrastado pela sua própria cobiça e seduzido. Agora, eu acho que todos sabem que estamos, sem dúvida, em uma guerra. A vida cristã é realmente um combate. E quando fomos salvos, começamos a descobrir o quanto é realmente uma guerra. Efésios 6, tenho certeza que todos conhecem essa passagem e é vital entendê-la. Pois está escrito no versículo 12: não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas alturas. Agora não estou detalhando a armadura completa, só quero que veja. O alvo do diabo em tentação, é atrair as pessoas para longe do Senhor. Então eles o serviriam porque a Bíblia o chama de o tentador. Lembre-se, em Mateus 4:3, ele é chamado de o tentador. Satanás é aquele que tenta. Então ele faz isso apelando para o desejo da nossa natureza pecaminosa. As tentações surgem quando permitimos que o inimigo apele para a nossa natureza pecaminosa. Em Efésios capítulo 2, e nós realmente precisamos entender isso é tão importante. Vamos ler Efésios 2, versículos 1, 2 e 3. Ele diz: e a vós, quando estáveis mortos em vossas ofensas e pecados, deu vida. Isso aconteceu quando você foi salvo. Antes da salvação, andava conforme o curso deste mundo. Essa palavra curso significa era deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tivemos nossa maneira de viver ou conduta no passado, nos desejos da nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente. E nós éramos por natureza filhos da ira. Assim Satanás apela para nós. A natureza pecaminosa é quando os problemas realmente começam. A natureza pecaminosa não pode e não responderá a Deus. A natureza pecaminosa responde apenas ao mundo, e de fato o inimigo mira precisamente nisso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, é curioso observar que as pessoas muitas vezes não percebem realmente isso. A natureza pecaminosa não é salva, não pode ser e também não pode ser transformada. Isso deve ser crucificado. Então pense que cada um de nós nasceu com uma natureza pecaminosa que permanece conosco. Embora nossa alma esteja salva e nosso espírito restaurado e completo no Senhor, aquela natureza pecaminosa ainda está lá. Então a Bíblia diz em Gálatas 5,17: pois a carne
ou a natureza pecaminosa, deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes, de fato, se opõem um ao outro. Estou lendo Gálatas 5,17. Para não fazer o que faria, queremos submeter-nos a Deus, seguir o Senhor. Mas quando a natureza pecaminosa se fortalece, certo? Vou mostrar como ocorreu. Essa natureza pecaminosa não nos deixa nem apoiar, nem depender do Senhor. Nós nos enredamos naquele velho homem, velha natureza. Lembro-me de alguém que conheci muito bem anos atrás. Ele regrediu um pouco. E ele me disse, era como se eu não estivesse mais salvo. Disse, todos os problemas que tinha antes voltaram. Bem, isso ocorre quando permitimos que o inimigo apele à nossa natureza pecaminosa, pois na verdade não estamos superando a tentação. Nós não lutamos, não mantemos posição, nem resistimos. O inimigo percebe a fraqueza e ataca. Portanto, aquela velha natureza pecaminosa não pode, repito, não pode ser mudada. Deve ser o quê? Crucificado. Gálatas 5:24 nos diz o quê? E aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem ao Senhor, crucificaram a carne com as afeições, é isso mesmo que afeições significa, abrangendo paixões e desejos. Então, como você faz isso? Como você chega ao ponto em que pode realmente derrotar o tentador, vencer essas tentações que nos atingem todos os dias da nossa vida? Então, eu realmente quero te oferecer algumas chaves aqui. Primeiro, você tem que desenvolver a atitude certa. Você realmente não pode vencer o inimigo com uma atitude mental completamente errada. A Bíblia nos diz em Romanos 8, vou mostrar-lhes as Escrituras sobre isso. Em Romanos 8:28, sei que todos nós, vocês sabem, memorizamos o versículo e as pessoas cantaram músicas sobre ele. Não creio que alguns entenderão. Tudo coopera para o bem dos que amam Deus. Aos que são chamados, conforme o seu propósito estabelecido. E eu, ao ponderar, realmente penso. Quando realmente desenvolvemos essa vida espiritual positiva, uma atitude espiritual verdadeiramente positiva, e começamos a dizer as coisas certas, fazer as coisas certas e ver nossa vida de uma maneira genuinamente positiva, é assim que começa. Então sabemos, Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então, Tiago 1:2, e é por isso que diz, alegrar-se quando as tentações vierem. Não os veja como negativo. Veja como algo que Deus usará para fortalecer você. Então ele disse, meus irmãos, considerem isso uma alegria. Uau! Considerar isso uma alegria? Sim. Considerai toda a alegria quando cairdes em diversas tentações. Bem, como posso realmente estar alegre quando sou tentado? Bem, isso é porque, de fato, essa é a vida cristã. O que une o reino de Deus? De paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Quando vivemos esse tipo de vida, quando estamos próximos do Senhor, estamos verdadeiramente caminhando com o Senhor. E olha, o diabo vai nos tentar, não importa quão fortes sejamos, certo? Nós temos capacidade de ser fortes, de ser alegres, certo? Mas como podemos ser alegres e como podemos ter uma atitude positiva sem o quê? Estar alerta. Essa é a segunda chave. Jesus disse em Mateus 26:41, ele diz, vigiai. Ore para não cair em tentação. Vigie, esteja alerta. Vamos ler aquela parte linda. Eu sei que você sabe de cor, mas é sempre bom ver a Bíblia. É sempre bom lê-la, mesmo que você já tenha ouvido, talvez lido antes. Mas você sabe, a fé vem pelo ouvir, não pelo que ouvimos ontem. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Todos já estivemos lá. O que significa vigiar? O que isso significa? Bem, eu vou te dizer o que significa. Quando alguém é orgulhoso, quando alguém é descuidado, quando alguém se gaba de quão forte ele realmente é, para onde ele está indo? Uma queda. Porque temos um aviso em 1 Coríntios, capítulo 10. E o aviso é muito, muito sério. É por isso que as pessoas falham, porque elas não prestam atenção nisso. Diz assim: por isso estou lendo o versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Portanto, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Uau! Significa que o indivíduo que tem confiança em si mesmo são esses que o inimigo conhecerá e visará. Aqueles que são orgulhosos, descuidados, arrogantes, sim, estou com Deus. Sou forte no Senhor. Essas são as pessoas religiosas que parecem usar a Bíblia o tempo todo, sabe, contra nós. Eles não conhecem o Senhor, só a doutrina. Escute, não adoram o Senhor, adoram a doutrina. E eles são os juízes do corpo de Cristo, condenando e atacando pessoas publicamente. São eles, de fato, que têm essa arrogância. Isso realmente significa um espírito animado, sabe? São pessoas autossuficientes. A Bíblia diz: tenha cuidado para não cair. Todos nós somos tentados. Se a nossa dependência for da nossa própria educação, criação, educação religiosa, todo o resto não vai funcionar. Quando dependemos do Senhor é diferente. Por isso que Jesus disse: vigiem e depois orem. Em outras palavras, permanecemos conectados ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Certo, agora número 3. Número 3. A única maneira de derrotar a tentação, além do que eu acabei de te dar. Certo? Número 3 é o seguinte: você deve evitar territórios proibidos. O que é isso? Bem, em primeiro lugar, território proibido é onde o diabo governa, certo? Quer dizer, ocultismo, bruxaria, adivinhação, horóscopo. As pessoas dizem: eu não faço isso. Deixe-me perguntar. Quantos cristãos de fato você conhece que usam realmente símbolos ocultistas em seu corpo? Eu realmente os vi nas igrejas. Ou eles gostam de comprar coisas por ignorância, sem saber que representam o reino de Satanás. Sabe, eu venho do Oriente. Aquela parte do mundo é cheia dessas coisas. As pessoas vão a Israel e compram símbolos cultuais vistos em casas e táxis, como o olho gordo com a mão. Sabe, eles acham que é algum tipo de souvenir. Não, isso representa o domínio do diabo. E as pessoas que consultam o horóscopo nessas revistas de fofocas estão sem dúvida por toda parte. Revistas de fofoca estão cheias de horóscopo, seguem estrelas ou outras práticas, vendo isso como normal. Não, isso não está certo. Isso é território proibido. Deus nos adverte contra isso repetidas vezes. Você se lembra do homem chamado Acã, no capítulo 7 de Josué, que trouxe uma maldição sobre Israel, porque ele mesmo era ganancioso, e ele conseguiu. Algumas imagens demoníacas e as trouxeram para o acampamento, e Deus se afastou de toda a nação como resultado. Então agora eles chegam a essa pequena cidade chamada Ai, ou Ai, chamada do que for mais fácil. Diz que foram derrotados. Diz também que ao buscar Deus, Josué ouviu: Israel pecou e transgrediu a aliança, o qual eu ordenei, pois tomaram da coisa amaldiçoada. Há muitos hoje com algo amaldiçoado em suas casas. Eles roubaram,
dissimularam ou enganaram, colocando isso até nas suas coisas. Sabe, é fascinante perceber como o mundo demoníaco frequentemente se manifesta através de 3 vias distintas. Número 1, imagens. Número 2, som. Número 3, cheiro. Observe nos cultos o que encontra. Imagens, eles as adoram. O que mais? Batidas de tambor, frases repetidas. E 3, queimam incenso. E essas coisas realmente atraem demônios. Está na Bíblia? Eu também venho desse mundo a propósito. Antes de ser salvo, tínhamos 2 senhoras que vinham ler nossa sorte todo dia. Todos os dias vivíamos o sobrenatural, acostumados a ele. Vivemos isso. Nós não sabíamos o melhor até eu ser salvo. Era só um menino. Após ser salvo, graças a Deus, tudo mudou. Aos 19, eu, mãe, pai e família renascemos. Descartamos tudo de casa. Na verdade, queimou. Mas vou te contar coisas. Muitos crentes de boa fé que se denominam renascidos trazem coisas para dentro de suas casas. E eles se perguntam: por que sou tentado? Porque entrou em território proibido onde o mal governa. Então, isso é muito, muito sério. Ok. Número 4. Se você realmente quer ser um vencedor e derrotar a tentação, não brinque com fogo, ou seja, não dê espaço ao pecado. Tudo bem, vamos falar sobre isso. É crucial. Não sei se termino o ensino hoje, tem bastante para abordar só para ajudar. Vamos ver Romanos 13, versículo 14. O que ele diz? Diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para assim evitar satisfazer as suas concupiscências. Então, pessoas que assistem a filmes sujos estão efetivamente brincando com fogo. Pessoas que possuem revistas obscenas estão de fato brincando com fogo. Qualquer coisa que, sem dúvida alguma, agite o velho homem. A carne, qualquer coisa que desperte o mal naquela velha carne. O homem velho, a Bíblia chama. Essa natureza pecaminosa, qualquer coisa que a desperte dentro das pessoas. É a armadilha do diabo. No minuto em que eles permitem coisas como filmes sujos, ou filmes sobre o ocultismo, ou programas que lidam com demônios, o sobrenatural, o lado sombrio do sobrenatural, no exato minuto em que estão assistindo a programas sujos, programas sexuais, isso efetivamente desperta tudo isso. E isso de fato é brincar com fogo. Portanto, temos absolutamente que cortar isso da nossa vida, sem exceções. Temos que cortar fora tudo, qualquer coisa que nos faça tropeçar, cair em pecado. Agora, muitas pessoas não entenderam Mateus 5. Agora, quando eu fui salvo, eu nem mesmo entendi essa parte. Isso me incomodou. Fui salvo há mais de 50 anos, entendo o significado. Veja o que o Senhor diz, lendo o versículo 27. Vamos ler juntos do 27 ao 30. Vou explicar isso. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Realmente não cometerás adultério. Mas eu vos digo com toda a certeza que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo intenso já cometeu adultério com ela, profundamente no seu coração. Agora aqui está a parte. Muitas pessoas não entendem, especialmente após serem salvas. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca-a. Quando li isso, pensei, devo arrancar meu olho? Claro, não era o que o Senhor queria. Vou explicar isso para você, mas sigamos lendo. E lance isso para longe, pois é melhor para ti que um dos teus membros se perca.
e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te ofender, se a tua mão direita te levar a pecar, o que diz o Senhor? Porque ofender significa induzir ao pecado. Remova-o, afaste de ti. É realmente proveitoso para ti que um dos teus membros pereça, e não que todo o teu corpo seja de fato lançado no inferno. Tudo bem? O que o Senhor diz? Uma vez um cara veio até mim na igreja. Era pastor. Estava abalado. Foi salvo e leu. Disse: li cada palavra. O Senhor disse: se cobiça como uma montanha, não posso parar de olhar para as garotas. Estou sempre tentado e não sou forte. Ele perguntou: devo arrancar meus olhos? Eu disse: não, não foi o que o Senhor quis. Ele tinha um problema com isso, mas foi salvo. O que o Senhor está pedindo aqui é uma ação drástica, ou seja, parar de olhar. Pare de olhar para qualquer coisa que de fato faça com que a velha carne seja instigada. Pare de tocar em qualquer coisa que faça com que aquele velho homem seja despertado. Mas você pergunta como parar de olhar. Como aquele jovem, eu não consigo parar. Tenho uma fraqueza. É aqui que você precisa se posicionar e lutar, não é? Mas como exatamente? Como eu resisto e luto? E vou levar você a uma parte na palavra que nós lemos, relemos e continuamente relemos. Resista com firmeza ao diabo. Ele fugirá de você. Como? Submeta-se a Deus. Como? Uma senhora veio falar comigo anos atrás na igreja. Ah, ela viu. Deve submeter-se a Deus e resistir ao diabo sem saber como. Certo, submeta-se a Deus. Como se submete ao Senhor? Mental. Não, de forma alguma emocional, jamais. Como então nos submetemos fielmente a Deus? Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, levantem-se e lutem, basicamente, e ele fugirá. Ok, bem, eu vou te dar isso e então eu vou parar. Você tem que se colocar sob o completo e absoluto controle de Deus para poder lutar, para se levantar e combater, para resistir. Resista, é isso, levante-se e lute. Para resistir ao diabo, rapaz, ele é um inimigo forte. Ele está lá há muito tempo. Sabe exatamente como nos derrotar. Mas ao submeter-nos ao Senhor, encontramos a chave: submeter-se a Ele. É muito mais do que, ok, Senhor, eu te dou a minha vida. Não significa nada. Senhor, eu me rendo. É uma vida. É um processo. De fato, é uma vida. Ninguém começa a vida cristã sendo verdadeiramente capaz de se submeter totalmente. É uma luta. É uma guerra. Mas há um bom desfecho para tudo isso. Quando você está fazendo certo, quando está lutando e vencendo, há alegria na sua vida. Por isso, Tiago nos incentiva a nos alegrar. Mas como se alegrar estando derrotado ou em lutas sem ver progresso? Não estou ganhando nada. Não consigo me alegrar. Colocar-nos sob o controle de Deus é uma grande questão. Como? De fato, me levou anos, não apenas meses, mas sim anos para desvendar isso. Fui salvo no início dos anos 70. Estava na igreja todas as noites, quero dizer todas. 2 vezes no domingo. Iria à igreja das catacumbas de manhã, Maxwell White à noite, estudo bíblico segunda, juventude terça, meio da semana quarta, quinta encontro jovens catacumbas, mais de 3.000. Aquilo foi provavelmente o maior de todos os serviços. Foi como um avivamento acontecendo que durou anos. Sexta-feira era um encontro de jovens Timothy numa igreja católica ou episcopal, onde nos encontrávamos.
mas éramos jovens carismáticos no chão, com violões e pandeiros, enquanto alguém ministrava a palavra. Foi um período lindo da minha vida. Sábado tinha uma aula na casa do pastor chamada Aula de Timóteo. Então o domingo começou de novo. E eu ouvi todas as lições da Bíblia que você pode imaginar. Isso me ajudou muito tempo, é claro. Mas nada mudou até ir à reunião de Catherine Cumby. Foi aí que vitória começou em minha vida. Foi então que comecei a entender a prática da presença de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o verdadeiramente permanecer em Jesus, que era contínuo. E naquela época, eu nem sabia que aquele era realmente o começo das vitórias que tive na minha vida. Ainda estou aqui. A longevidade é a prova, não é? Pelo menos você fez algo certo. Então, falaremos mais amanhã. E eu oro para que o que eu disser possa te ajudar. Mas eu posso te dizer uma coisa. Catherine Comin costumava dizer: sempre fique por perto, em proximidade com o Mestre. Ele só curou aqueles que permaneceram próximos a ele. Ele só libertou aqueles que estavam suficientemente perto para serem libertados. Todos que se aproximavam eram curados. Quantos tocavam eram completamente restaurados. Então, aqueles que estavam à distância, mesmo fisicamente, viram-no, mas não se aproximaram, não é? Aproximando-se, afirma que eles o seguiram e ele os curou. Eles o seguiram, ele os curou. Não puderam ser curados sem estar perto o suficiente para vê-lo, segui-lo. Senhor, dê-lhes essa força em ti. Abra o entendimento deles, o entendimento espiritual, para ver tudo isso em nome de Jesus e viver esse tipo de vida de vitória. Amém. Hora de ajudar na obra do Senhor. Abençoe-os ao semear. Dê colheita farta, futuro abençoado em nome de Jesus. Você pode me ver aqui e, se quiser, visite nosso site benerim.org, sem falta, com muito amor. Tchau.